Alô, amigos, nós vamos continuar a nossa série mostrando quem faz o Diário de Pernambuco. E nós recebemos hoje com muito prazer Jaine Sintra, que é editora de arte e multimídia, um cargo pomposo, né? Pomposo, João. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Ô Jaine, como foi sua formação acadêmica? João, eu formei em design na Universidade Federal de Pernambuco, numa época que só havia design lá. Então, era um curso até bem concorrido. Foi o boom da profissão, que é recente, né, enquanto campo científico. O que é o design? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão. O design, eu costumo dizer que ele é a textura da sociedade. Então, ele está em tudo, dando forma, utilidade. A gente faz uso do design em tudo, desde os produtos que a gente tem, telefone, até o nosso produto, o impresso. Então, sempre houve a necessidade de um designer, alguém que pensasse na usabilidade, né, e na aparência. E na beleza aí da sua blusa também, um design? Pronto, isso com certeza, um design de moda. E aí, e profissionalmente, como foi? Ainda muito no início da graduação, eu fui trabalhar na redação da revista Continente, na CEP, que foi uma experiência muito boa. Então, eu passei um tempo na revista Continente e surgiu o convite da criação do suplemento Pernambuco, com Raimundo Carreiro e Schneider Carpegiani, também pela CEP Editora. Nesse meio tempo, eu fui para o Jornal do Comércio, trabalhei no núcleo de projetos especiais, na editoria que existia lá. E no final de 2008, surgiu o convite para vir integrar o Departamento de Arte do Diário de Pernambuco. Mas aí você fez um intervalo e foi para Portugal. Foi fazer o que em Portugal? Então, comer bacalhau e comer pastel de nata? Para além disso, foi o meu contato acadêmico com o audiovisual, que é hoje o departamento que eu também cuido aqui no Diário. Então, eu passei cerca de 2 anos estudando, estudei em Portugal, exerci um pouco do que estava estudando em Londres, e aí no meu retorno para cá, Vera Ogando, que era diretora na redação, na época, me convidou para dar um freio de arrumação, nas palavras dela, no que a gente produzia para o YouTube. Então, assim, o freio de arrumação era necessário não só no Diário, nos jornais como um todo. Todos eles estavam entrando na plataforma e estavam meio que patinando, sabe? Se acreditava que tudo que fosse produzido tinha que ter um vídeo. Isso deixava a desejar, às vezes, no roteiro, na técnica, na própria execução. Então, foi o desafio, nesse período de 2014, de achar uma linguagem que era apropriada à nossa rotina na redação e, ao mesmo tempo, que condizia com o que a plataforma, o próprio YouTube, pedia, né? E foi tranquilo a sua passagem, vamos dizer, do jornal impresso para essa área da multimídia? Olha, tranquilo não foi um desafio. Para todo mundo, né? Para todo mundo, para a redação como um todo. Porque a gente precisou ir para uma nova linguagem, né? Uma nova espécie de narrativa. A gente estava habituado com o que ia para o impresso, com o que ia para a web. Vídeos são outras necessidades. Então, assim, foi um processo de aprendizagem coletivo, não só para a editoria de multimídia, mas para toda a redação. Hoje eu também continuo vendo o impresso, mas sou essa interseção entre a notícia que vai para a web, a notícia que vai para o impresso e o que sai em vídeo. Agora, falando do impresso, como é feito a formação do visual da edição impressa? Como é? Um projeto gráfico, ele é reflexo de um projeto editorial. E é a primeira leitura do usuário, não adianta, é informação visual. Quando você reformula, né, o Diário já adotou alguns projetos gráficos, então você conversa com os editores, que cada editor tem suas especificidades, né? Você como colunista tem as suas especificidades. Então quando chega o seu material em texto, a gente já imagina o que é o destaque, qual é a foto que vai ter maior visibilidade na página, quais são as fotos que acompanham a notícia, o que é que você pensou como comentário principal, quais são os comentários relativos à edição, né, desse dia. Então você também tem que traduzir esse peso, o peso que o repórter, o jornalista, o colunista deu no conteúdo textual, para o que vai ser visto na página. E começa a que horas e termina a que horas esse trabalho? O impresso ele tem a natureza de, no meio da tarde até madrugada,
está sendo formulado, está sendo editado, não só pelos designers, como também pelos repórteres, né, pelos colunistas. Para a multimídia, a minha rotina começa cedo. A primeira profissional chega entre 7h30 e 8 horas, é o momento que eu estou vendo o que é notícia no dia, ou algo que aconteceu na madrugada, e começo a visualizar se vai ser necessário fazer um vídeo sobre o assunto, chamar algum comentarista, ou se a notícia vai ter desdobramento para a web e depois para o impresso, se é necessário fazer um infográfico. Então, você, num cargo de edição, que eu acho que é comum a todos os editores, a nossa rotina começa muito cedo e vai até muito tarde, né? E como foi a criação desse Diário de Pernambuco TV? João, o Diário de Pernambuco TV foi um processo de amadurecimento. Assim, hoje a gente tem uma grade fixa semanal de entrevistas, né? Temos o nosso estúdio, mas também produzimos documentários que saem aos finais de semana, análises rápidas, conteúdos que saem durante a semana de forma mais livre, sem ser nesse formato de entrevista. E, assim, eu acho que hoje estamos consolidados, somos o jornal com a segunda maior visualização, né, no país, estamos atrás apenas da Folha de São Paulo. Então, quer dizer, indica que a gente está no caminho certo, né? Recentemente a gente recebeu o reconhecimento do YouTube nos Estados Unidos por conta do conteúdo que a gente produz e pelos nossos números. Então, assim, é um processo cansativo, mas satisfatório, tem suas compensações. Quer dizer, seus futuros colegas, o pessoal que está fazendo design hoje, você está dizendo que tem várias faculdades, ele tem que estar atento para o impresso e para a internet. Se ele quiser trabalhar numa redação com comunicação, ele tem que estar. Ele tem que estar atento. O design, ele é um articulador de interesses, né? Do que vai sair, do que foi pensado e do seu próprio interesse. Ele é um meio. É uma profissão que, às vezes, você fica muito anônima. Poucas vezes você sabe quem é o designer de determinados produtos, como quem foi que fez esse relógio, quem foi que desenvolveu esse celular. Mas é uma profissão de muita responsabilidade, porque você formata uma sociedade, né? Esse ano foram os 100 anos da primeira escola de design academicamente conhecida como uma escola de design e arquitetura, que foi a Bauhaus, na Alemanha. Desde a criação da Bauhaus até agora, ele mudou muito a nossa forma de consumo, a nossa forma de comportamento, desde utensílios, artefatos para casa, até mesmo projeto gráfico e comportamento, né? E como é que você administra o fake news? João, o fake news é complicado, né? Foi um termo usado, eu até estava pesquisando, começou nas eleições de Trump, então o falseamento do que a imprensa produzia era conveniente para alguns determinados grupos. Então a gente administra o fake news com pesquisa, a gente tem que ter calma, avaliar em várias fontes, em fontes oficiais, para a gente produzir, né? Então, quando a notícia sai no diário, muita gente de várias equipes pesquisou para verificar a validade daquela informação. Que as tentativas desses autores de fake news de emplacar uma notícia é grande, né? É grande. E é interessante que a gente, quando pensa em fake news, pensa na notícia, né? No texto ou em algum apresentador falando. Mas há muito fake news em imagem também. Também? Montagens e etc. E as já pessoas... é o meme, não? Ou é montagem não maldosa? Só. Montagem maldosa. E a meme é um humor, né? Meme, de certa forma, tem uma espécie de humor. Mas o fake news em imagem, a gente não tem assim, o hábito, o consumo da avaliação visual. Então, as pessoas caem imediatamente. E como toda a informação é muito rápida, uma imagem comunica muito mais rápido do que se ele parar para ler, né? As pessoas nem leem, às vezes leem só a manchete. Então, numa imagem, ele já julga, já repassa. Então, é um meio muito fácil de enganar as pessoas, através da imagem. Inclusive, muitos usam imagens antigas como se fossem atuais, né? Exatamente. E a pessoa imagina, né? Se bem que hoje, com a internet, com o Facebook, não dá para esquecer o passado, não. Quem disse há 500 anos sai agora, principalmente se for político, né? Principalmente se for político. Se não deturparem a informação, realmente a pessoa tem que ter muito cuidado. E também essa coisa do politicamente correto. O que é um politicamente correto para o Face News? Para fake news? Não, para o Face. O desafio do Facebook fica com nossos amigos de redes sociais, né? Fred Figueiredo e equipe. Agora, é a plataforma, tanto Facebook como YouTube, Twitter, Instagram, que facilmente você pode dar uma informação
inverídica se você não tiver cuidado de apuração mesmo. Então, realmente, tudo passa pela apuração, né? De você ter, olha, será que é mesmo? Vamos checar isso em canais oficiais. E às vezes sai e um número muito grande de pessoas acredita, né? Exatamente por isso, porque as pessoas não têm o hábito da leitura, não vai checar em plataformas oficiais, né, veículos de imprensa sério, e se for uma imagem, as pessoas são analfabetas visuais, né, no geral, João. Então, acreditam, repassam e o estrago é grande. Bem, vocês viram porque é que ela tem um cargo tão importante no diário, talento demais e um amor, porque realmente para fazer esse trabalho que ela faz tem que ter amor. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.